Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Prazer ter você com a gente, que Deus o abençoe. Se a sua busca é por uma vida cristã mais autêntica, mais profunda, com menos superficialidade e um fervor inabalável, você não pode ignorar a vida e o legado de Thomas Watson, 1620 a 1686. Ele foi uma das vozes mais lúcidas do século XVII, o período conhecido como a Era de Ouro do Puritanismo, onde a busca pela santidade prática e a erudição bíblica andavam de mãos dadas. Watson não se destacou apenas por sua vasta produção literária, com obras notáveis como O Corpo da Divindade e As Bem-aventuranças, mas por algo muito mais íntimo, a sua vida de oração. O relato histórico mais comovente sobre este pastor puritano é que ele morreu de joelhos. Em seu momento de oração particular, morreu de joelhos. Que testemunho mais vívido poderia haver para a importância da disciplina da oração? Que testemunho, né, irmãos? Essa não é apenas uma anedota histórica, é a prova de que a vida secreta de Watson correspondia à sua pregação. Ele vivia o que pregava. A oração para ele não era uma obrigação religiosa, mas a própria respiração da alma. E neste vídeo faremos uma imersão na sabedoria deste homem de Deus. Nosso objetivo aqui é que a sua experiência e seus escritos sejam um mapa para reacender a chama da nossa própria devoção, nos ensinando a transformar o ritual em um relacionamento vital e incessante com o Deus vivo. O ministério da fidelidade em meio à perseguição. Olha só o que aconteceu. A força espiritual de Thomas Watson foi testada em um dos períodos mais difíceis para os ministros reformados na Inglaterra. Ele pastoreou fielmente por muitos anos em St. Stephen's, Walbrook, em Londres, conquistando grande fama e popularidade. Contudo, sua convicção custou-lhe caro. Em 1662, o ato de uniformidade forçou centenas de ministros puritanos, incluindo Watson, a serem expulsos de seus púlpitos por se recusarem a se conformar às exigências litúrgicas e políticas do governo. Watson se tornou um não conformista. Em seu último sermão oficial, sua despedida ao rebanho foi marcada pela lealdade e pela dor. Contudo, não deixarei de amá-los e orar por vocês. É bom que possamos chegar à glória, mesmo que lutemos contra baionetas. Que palavra, né, irmãos? A primeira grande lição que a gente aprende de Watson é essa resiliência ministerial, a sua força para enfrentar a perseguição e continuar pastoreando em reuniões privadas. E isso, claro que não veio da sua própria coragem, mas da sua fonte de poder, a oração, a dependência de Deus. E para Watson, a oração não era o último recurso do ministro, mas o combustível e a própria arma para resistir. Ele via a oração como a maneira de se apegar a Deus e de continuar o trabalho, mesmo quando proibido pelos homens. Ele nos ensina que a autenticidade do nosso chamado é provada, não no púlpito mais famoso, mas na perseverança em buscar o rosto de Deus, independentemente das circunstâncias ou das perdas. Ficar firme com Deus. A oração feita com fervor e fé. O nosso segundo ponto. Thomas Watson, em seus tratados sobre a oração, frequentemente lamentava o que ele chamava de oração sem oração. Ele não podia tolerar a mera formalidade. Como ele mesmo disse, oração sem vida não é mais oração do que a imagem de um homem é um homem. Tal pessoa pode dizer, como Faraó, eu sonhei um sonho. Ela está sonhando, não orando. A oração verdadeira para o puritano era um derramar da alma, um movimento interior que emana do mais profundo do coração e não apenas um zumbido dos lábios que balbuciam palavras vazias. Para transformar a oração fria em fervorosa, ele oferece duas chaves essenciais. A gente vai aprender com o Watson aqui. O fervor como fogo,
A oração é comparada ao incenso no templo, e o incenso, para subir e ser perfumado, precisa de brasas vivas. O fervor das afeições, a paixão do coração é como uma brasa viva para o incenso. Apenas a oração fervorosa tem a promessa de misericórdia anexada a ela. Se não há fogo, o sacrifício é morto. A fé como pena da flecha. Watson usa uma imagem poderosa ao dizer: a fé é a pena da seta da oração e a faz voar mais rápido e atingir o trono da graça. Uma flecha sem penas não voa longe nem atinge o alvo. Da mesma forma, uma oração desprovida de fé é infrutífera. Ele nos desafia a orar não baseados em nosso desempenho ou dignidade, mas na confiança nas promessas de Deus e nos méritos de Cristo. Quanto ao ensinamento, né, irmãos? A sua exortação contra a distração na oração é atemporal. Para combater a mente divagante, ele aconselha uma profunda reflexão. Se amássemos mais a Deus, nossas mentes se fixariam mais facilmente nele. O problema da distração é, em última análise, um problema de falta de amor e de prazer no dever que temos de orar. Se houvesse mais prazer em Deus, haveria menos distração do mundo. O terceiro ponto, a humildade, a sinceridade e a glória. A oração para Thomas Watson era um ato de profunda humildade e confissão. A oração inclui a humilhação, a súplica e a adoração. O homem deve se apresentar diante de Deus como um humilde pedinte, reconhecendo suas culpas e sua total dependência. A verdadeira água benta, dizia ele, não é aquela que o Papa esparge, mas a que é destilada dos olhos arrependidos. A sinceridade é o fio de prata que deve estar entrelaçado em todos os deveres da religião, incluindo a oração. Ele nos lembra: a oração deve ser oferecida sobre o altar de um coração puro, pureza, integridade. O crente que tolera um pecado secreto em seu coração está tão distante de amar a Deus e de orar de verdade quanto o céu e a terra distam um do outro. A oração não é um meio de barganha, mas de rendição. É você se rendendo a Deus. Finalmente, o ministério e a vida de oração de Watson se uniam no objetivo da santificação e da glória de Deus. A oração o capacitava para viver a teologia que pregava. Ele defendia que a graça que nos justifica é a mesma que nos santifica. O propósito da oração é nos purificar e nos levar a uma vida de obediência. A oração constante, fervorosa e humilde é a maneira de desenvolver nossa salvação, como está lá em Filipenses 2,12. Não porque a oração nos salva, mas porque ela é a marca daquele que já foi alcançado pela graça soberana. O fato de Thomas Watson ter morrido de joelhos é a prova, meus irmãos, a prova viva de que a disciplina da oração contínua o preparou não apenas para o ministério frutífero, mas para a transição final para a glória. Ele vivenciou, até o último suspiro, que a oração é a ordenança que proporciona o relacionamento da alma com o céu. O convite ao fervor puritano, convite especial para mim e para você. Thomas Watson nos deixa esse convite solene. Pare de sonhar e comece a orar de verdade. A oração não deve ser tratada como um dever enfadonho que devemos cumprir, mas como um privilégio glorioso que nos permite o acesso direto ao trono da graça. É um privilégio para todos os crentes. Que a sua busca por aprofundamento espiritual o leve a se curvar com a mesma fé, humildade e fervor que marcaram a vida deste grande puritano. Esse é o meu desejo. A segurança está em saber que quando nos achegamos a Deus, Ele vem até nós pelo seu Espírito. E nós vamos a Ele por meio da oração. Queridos, é importante essa palavra para todos nós. Qual é o seu maior desafio na vida de oração? Você luta contra a oração sem oração? Deixe seu comentário e compartilhe essa reflexão. Se este estudo sobre Thomas Watson te inspirou a buscar um coração mais fervoroso,
uma vida de oração sincera, curta o vídeo e se inscreva no canal. Que Deus abençoe ricamente a sua jornada e que Ele o encontre de joelhos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.